Boa noite, a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Depois desse louvor não precisava nem de palavra, né? Foi poderoso. Quem sentiu a presença de Deus? Foi poderoso, amém? Gostaria de compartilhar algo com vocês, algo que Deus tem falado muito comigo, algo que Deus tem tocado no meu coração, porque na verdade primeiro Ele tem falado comigo sobre isso, Ele tem tratado na minha vida essas coisas. Eu nunca tinha parado para pensar nesse assunto antes, mas eu vi algo que é importante para o meu ministério continuar, algo que é importante para o seu ministério continuar. Eu não sei aonde que o seu ministério parou, eu não sei aonde que está o seu ministério, mas é algo que, se você não conseguir desenvolver isso, é bem possível que o seu ministério acabe aonde está. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês amam a Deus? Vocês amam de verdade? Acho que só 1/3 da igreja ama. A metade nem respondeu. Vocês amam a Deus? Amém. A que ponto que vocês amam a Deus? Vocês morreriam se fosse preciso? Vocês morreriam de verdade se fosse preciso? Amém. Glória a Deus. Vamos ver então. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em João, no capítulo 21, no versículo 15. João 21, 15. Todos acharam? Quem não achou, falou misericórdia. Pois, espera mais um pouco. Amém? Ele fala assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tomou Jesus a dizer novamente: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse o Senhor: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter perguntado a terceira vez. E disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E ele respondeu: apacenta minhas ovelhas. Amém? Você pode parar e pensar: mas por que Jesus perguntou para Pedro se ele amava ele 3 vezes? Você já parou para perguntar isso? Você já parou para pensar por que ele perguntou 3 vezes? Por que ele perguntou isso, né? Eu vejo nesse pequeno texto algo tão poderoso, algo que a gente precisa aprender nesses dias. Ele pergunta se Pedro ama Jesus, Pedro ama Deus. E ele fala que sim. Mas é engraçado, essa versão que a gente usa, Pedro responde que sim, ele fala que ama. Mas na verdade, a palavra que Pedro fala ali não é eu amo. Ele fala: Senhor, eu gosto de você. Porque a palavra que Deus usa no grego é agapau, ou ágape, que seria amor sacrificial, o amor de quem pode entregar sua vida para morrer. E o que Pedro responde, ele responde com a palavra filéu. Essa palavra quer dizer amor fraternal, o amor de alguém que gosta. Imagina se sua esposa pergunta você assim: amor, você me ama? Aí você fala assim: eu gosto muito de você. O que ia acontecer na sua casa? Morte. É mais ou menos isso que acontece. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E ele fala: eu gosto de você. E é engraçado que ele pergunta assim: Pedro, você me ama mais do que esses outros? E ele fala: eu gosto de você. E ele fala: Pedro, você me amas? E ele fala: eu gosto de você. A terceira vez que Jesus pergunta, ele não usa a palavra ágape, ele usa a palavra filho e fala: Pedro, você gosta de mim? E ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas.
é algo muito interessante, porque se você começa a olhar a caminhada de Pedro, eu nunca iria pensar que isso um dia iria acontecer. Pedro foi aquele cara que quando Jesus falou, eu vou ser morto, ele falou, não, eu morro no seu lugar se necessário. Pedro foi aquele cara que toda vez que Jesus ia fazer alguma coisa, ele pulava sempre à frente para fazer. Vocês já perceberam isso na história de Pedro? Quando Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E todos dão um monte de nome. Pedro pula e fala, não, mas você é Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro era aquele cara que ele estava sempre à frente. Pedro era aquele cara que ele achava que ele podia fazer muitas coisas. Ele muitas vezes, como eu e você, ele subestimava aquilo que verdadeiramente ele poderia fazer. Você já fez isso algum dia? Subestimou aquilo que você mesmo poderia fazer? Fala assim, não, eu acho que eu consigo fazer um armário. Você tenta fazer um armário, não saiu um armário. Saiu uma fogueira. Amém? Pedro era mais ou menos assim. Ele era esse cara que ele achava que ele podia fazer muita coisa. E num determinado momento, onde ele é colocado à prova, se ele realmente morreria por Cristo, sabe o que acontece? Ele foge. Ele descobre que aquilo que ele achava que ele tinha, ele não tinha de verdade. Porque ele achou que ele tinha um amor por Deus tão grande que ele poderia morrer por Jesus. Se fosse necessário, ele morreria ali. Mas no momento onde é necessário que ele demonstre isso, ele foge. Isso muitas vezes é o que acontece comigo e com você. Muitas vezes nós achamos que nós temos ali a solução para as coisas. E quando acontece um problema ou uma situação, a gente foge. Ou a gente amarela, a gente não sabe o que fazer. Isso é uma coisa que, durante muito tempo, eu vivi isso. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica. Às vezes eu via as pessoas ministrando, eu falava, se eu fosse ele, eu tinha feito desse jeito. Eu tinha terminado desse jeito. Eu via aqui o pessoal cantando louvor, pensava, não, mas se eu fosse o ministro de louvor, eu teria feito desse jeito. Eu teria cantado esse louvor e teria funcionado muito melhor. Quando eu ainda não era um líder de célula, às vezes eu via o meu líder fazendo e eu falava, não, mas eu teria feito desse jeito. E com certeza teria funcionado. Sabe, eu subestimei muitas vezes as situações em que Deus me colocou. E aí quando verdadeiramente eu tive diante dessas situações, sabe o que aconteceu? Eu descobri que eu não era aquela pessoa que eu achei que eu era. Eu descobri que eu não podia fazer aquilo que eu achei que eu poderia. E muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, a gente está nessa mesma situação. A gente está ali achando que pode, que eu consigo e que eu faço. Mas quando Deus te coloca à prova, muitas vezes você não consegue nem falar o nome de Jesus para uma pessoa na rua. Mas você fala, se eu estivesse no púlpito com o microfone, com certeza eu teria feito melhor. Se eu estivesse nessa situação, a minha resposta teria sido outra. E eu aprendo com Pedro o quanto eu tenho que me conhecer. Eu vi que quando Jesus perguntou isso para Pedro, ele não queria trazer um peso na vida de Pedro. Ele não queria falar, tá vendo, Pedro? Você não consegue. Tá vendo? Você não é capaz. O que Jesus está falando é, Pedro, você vai até aqui. Mas eu em você posso ir muito além. Porque eu sou aquele que te dá força. A Bíblia diz, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Essa palavra pode até parecer um absurdo. Quando eu estou fraco, verdadeiramente eu sou forte. É porque a presença de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente admite de verdade quem nós somos, verdadeiramente Cristo, Ele pode vir e falar, agora eu posso fazer. Sabe, tem muitos ministérios aqui neste lugar parado, porque você olha e fala, se eu tivesse ali eu faria melhor. Porque se eu tivesse ali eu poderia ir muito além. E Jesus hoje Ele está falando para você, você me ama? Verdadeiramente, você me ama? Se fosse necessário hoje que você morresse por esse evangelho, você morreria de verdade? Você morreria de verdade? Você verdadeiramente entregaria a sua vida hoje para Cristo e falaria, eu posso entregar, eu sei
que eu entregaria a minha vida. Muitas vezes a gente para e pensa, eu entregaria. É muito fácil a gente falar no Brasil, eu entregaria, porque eu nunca vi no Brasil ainda ninguém ser perseguido por pregar o evangelho. Eu ainda não vi, vocês viram em algum lugar? No Brasil ainda não existe isso. Mas sabe, disso depende o seu ministério hoje. Você entender o quanto você ama a Deus. O quanto verdadeiramente você sabe o que você tem. Porque disso vai depender para o seu ministério começar a romper. Enquanto você não saber até onde você pode ir, Deus ele não pode levar você mais longe. Porque senão você vai achar que você quem fez. Em vez de você deixar Deus te usar, você vai começar a usar Deus. Quando eu estava pensando sobre essa palavra, Deus ele começou a falar comigo, quantas vezes você mesmo sabotou o seu ministério. Quantas vezes você mesmo sabotou aquilo que eu tinha para fazer na sua vida. Quantas vezes, sabe, era para mim ter feito algo através da sua vida, mas você mesmo se sabotou, porque você achou que poderia. Você achou que sabia como fazer. Você achou que tinha as respostas para aquilo que eu estava colocando diante de você. E uma coisa que acontece é que com o tempo a gente se acostuma com isso. Com o tempo a gente para de depender de Deus. As pessoas às vezes acham que não, falam, nossa, o pastor está ali, o discipulador está ali, o líder está ali, o cara depende de Deus 24 horas por dia. Eu vou falar, muitas vezes, se nós não prestamos atenção, nós começamos a fazer as obras das nossas próprias mãos. Sabe, a gente começa a fazer célula sem levar Jesus para ela. A gente começa a cuidar de pessoas sem levar Jesus. A gente começa a virar um grupo de autoajuda. E autoajuda não é o que a igreja promove. O que a igreja promove é o reino de Deus. O reino de Deus é a vida de Cristo, manifesta na terra, curando pessoas, restaurando casamentos, restaurando vidas. Por isso que eu falo, é importante você saber o quanto você ama Deus. Porque se você hoje não conseguir entender isso, é bem possível que você fique travado no seu ministério. É bem possível que você continue estagnado aí, achando que as coisas podem acontecer, sendo que elas nunca vão acontecer. Porque Cristo, Ele só vai usar aqueles que estão dispostos a morrer pela igreja dele. Cristo ele só vai usar aqueles que estão dispostos, sabe, a dar a sua vida por isso. Muitas vezes a gente não tem coragem, sabe, nem de levantar de madrugada para orar por um irmão. Muitas vezes nós temos coragem nem de tirar um pouco do nosso bolso para abençoar um irmão, para, sabe, fazer aquilo que Deus pede. Quantas vezes Deus falou com você e você falou, deve ser coisa da minha cabeça isso. Com certeza é coisa da minha cabeça. Você não precisa nem responder, porque eu sei que sim. Porque eu já passei por isso. Quantas vezes Deus me deu uma direção e eu deixei isso, já porque eu falei, isso é coisa da minha cabeça, certeza. Isso com certeza é algo que é a minha consciência que está falando, né? E a gente precisa se conhecer. Só que a gente só vai se conhecer quando a gente deixar Jesus trabalhar na nossa vida. E é engraçado que, como eu falei, Pedro ele achou que ele poderia fazer todas aquelas coisas. Mas foi necessário que Jesus confrontasse ele, para que ele pudesse se analisar, que ele pudesse olhar para ele mesmo e descobrir verdadeiramente aonde ele estava. Eu vejo que a gente tem, nesses dias, às vezes pedido para as pessoas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente vê a dificuldade das pessoas, muitas vezes, de estar aqui no domingo. De às vezes estar numa célula, às vezes dificuldade de trazer 1 quilo de alimento para poder abençoar alguém. E nessa hora eu penso, verdadeiramente, será que nós amamos a Cristo? Porque aqueles que amam a Cristo, eles não têm reserva. Porque se você ama
a ponto de morrer por Cristo, você acha que 1 quilo de alimento iria parar você? Se você ama Cristo a ponto de morrer por isso, você acha que você deixaria de vir num domingo cultuar o Senhor por causa de chuva? Ou por causa de muito calor? Nesses dias Deus ele me cobrou muito, porque quantas vezes eu deixei algumas coisas na minha vida serem maior do que esse amor. Muitas vezes eu deixei situações como essa me travarem. E Cristo ele me falou, é porque verdadeiramente você ainda tem restrições. Você ainda não me ama ao ponto que você diz que me ama. Você gosta de mim. Você simpatiza comigo. Se você sair hoje, fora dessas 4 paredes, e perguntar se as pessoas amam aquilo, fala, eu amo. Eu conheço ele, eu sei quem é. Eu acredito que 100% das pessoas no Brasil, elas sabem quem é Jesus. Elas sabem quem é Deus. Mas por que nada tem acontecido na vida delas? Porque elas são simpatizantes de Cristo. Elas gostam. Não, Jesus é bem legal. Jesus é aquele que cura. Aquele que faz milagres. Eu sei que muitas vezes é isso que tem sido pregado na maioria dos lugares. Mas o que Cristo tem me falado nesses dias é que Ele é aquele que requer muito mais de você. Ele requer a sua vida. Porque para servir nisso daqui, você não pode ter restrições. Para servir na obra de Cristo, você não pode ter, eu faço até aqui, ó. Daqui para frente eu não quero mais. A palavra de Cristo fala que nós somos servos de Cristo. A palavra servo é uma palavra bonita para escravo. Para quem não faz mais aquilo que ele quer, mas faz aquilo que o seu Senhor quer. E eu fico pensando, quantas vezes nós colocamos restrições naquilo que Deus faz? Nós colocamos restrições naquilo que Ele pode fazer. Ou nós delimitamos, até aqui Ele faz, daqui para frente eu não sei se Ele faz. Quantas vezes a gente tem agido dessa mesma maneira? Quantas vezes a gente tem, assim como Pedro, você fala, não, eu vou e faço. Mas quando chega na hora, você é a pessoa que dá a resposta errada. Quantas vezes você é aquela pessoa que, quando mais precisa, você foge? Quando o seu líder fala, vamos organizar alguma coisa agora. Você fala, beleza. Aí na hora de organizar, você pega essas coisas e finge que nem viu. Se você tem restrições com todas essas coisas, eu me pergunto quanto verdadeiramente você ama Cristo. O quanto verdadeiramente esse amor, ele é real em você. Porque Jesus, ele deixou 2 mandamentos. Ele fala, amar ao Senhor com todo o teu entendimento, com toda a sua força. E amar o seu próximo como a ti mesmo. Se ele fala que o primeiro mandamento é a gente amar o Senhor com tudo que nós temos, eu entendo que eu amar o Senhor com menos do que isso é pecado. Eu amar o Senhor com menos do que isso não é nem válido. Você já parou para pensar nisso? De que se você tem uma restrição, verdadeiramente você não ama o Senhor de verdade, talvez você está que nem Pedro, eu gosto. A célula é bem legal. Nossa, e tem lanche, tem louvor. E o culto, os irmãos estão lá. E depois tem cantina no final. Ou a gente sai para comer em algum lugar. Mas o reino de Cristo, ele não é isso. O reino de Deus, ele não é isso. Deus, ele não chamou a gente para isso. Ele chamou você a dar a sua vida pelos que estão morrendo lá fora. É necessário, que nós nos demos a Ele. Que nós entregamos as nossas vidas diante do altar do Senhor e falamos, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, me usa. Não deixa mais eu fazer a minha vontade, faz a sua. Porque inúmeras vezes, eu tive no mesmo lugar, aqui embaixo, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Senhor, faz o que o Senhor quer. Aí já na outra semana, eu já estava assim, não, eu não quero ir para a igreja, estou cansado. Nossa, mas uma semana célula, mais reunião. Tem que ajudar no diaconato agora. Nossa, mas tem que adotar criança agora. Nossa, mas tem que levar 1 quilo de alimento para a igreja. Nossa, mas estão pedindo muita coisa. Mas estão cobrando muita coisa. Isso não é nada. Porque o que Cristo pede é para você dar a sua vida. Cristo, ele pede para você morrer por esse evangelho. Ele pede para você
Dá tudo que você tem por isso. E muitas vezes nós temos um plano B. Quem tem um plano B para quase tudo aí na sua vida? Ergue a mão. Quem tem um plano B? Ninguém tem plano B, só eu. Só eu que tinha um plano B aqui. Sabe o que é isso? Você verdadeiramente não ama Cristo. Quando você tem um plano B para as coisas, você não ama Cristo de verdade, porque você não crê que verdadeiramente Ele pode fazer através daquela única chance que pode ter. Quando você fala, se não der certo isso, eu faço aquilo. É engraçado que alguns anos atrás eu tinha um desejo muito grande de ser pastor. Eu quero ser pastor, meu. Quero ser pastor. Aí sabe o que aconteceu? Eu falei, eu vou estudar, né? Porque se não virar pastor, pelo menos eu tenho uma profissão. Sabe o que é isso? É o plano B. Era o plano B na minha vida. Porque Deus, Ele falou comigo. Deus, ele deu, se Ele deu essa vontade em mim, foi porque Ele falou comigo. Mas sabe, muitas vezes eu tinha um plano B para quase tudo que Cristo falava. Você vai ser líder de célula. Eu pensava, nossa, líder de célula. Beleza. Se não der certo, eu entrego. Plano B. Quando o pastor falou, você vai ser discipulador, eu falo, beleza, ser discipulador. Se não der certo, eu entrego. Esse é o plano B. Quando você pode entregar, quando você pode abandonar, quando você pode deixar tudo isso de lado. Mas Cristo, Ele falou muito comigo nesses dias, sabe? Você não tem que ter um plano B. Para aqueles que estão em Cristo, não existe desistir. Não existe parar, não existe um caminho para trás. O caminho, ele é sempre para frente. Em 1 Reis, fala que Eliseu, ele estava no campo, ele estava arando as terras do seu pai. Quando o profeta falou, o profeta passou, falou, me segue. E o profeta falou, me segue. Sabe o que ele fez? Ele voltou, ele matou os bois, ele quebrou aquele carro de arar a terra, ele botou fogo em tudo, e ele foi embora. E ele seguiu o profeta. Sabe por quê? Porque ele não tinha mais um caminho para voltar. Ele era um homem que arava a terra. Se ele tivesse deixado tudo aquilo lá, um dia ele podia falar, eu posso voltar e arar a terra. Se um dia ser profeta não der certo, o que eu faço? Volto a arar a terra. E é engraçado que isso aconteceu com Pedro. No momento em que Jesus é preso, se cumpriu a profecia de Elias, que fala que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam espalhadas. Fala que todos os discípulos, eles desapareceram. E eles voltaram a fazer o que eles faziam antes. Eles voltaram a pescar. Pedro estava num barco pescando. Quando o chamado dele já não era mais ser pescador. Quando o chamado dele era edificar a igreja de Cristo. Pedro, ele ainda tinha um plano B até aquele momento. Quando Jesus volta, ele encontra Maria, né? E ele fala, chame os discípulos e chame a Pedro. É engraçado que ele deixa bem claro, para chamar os discípulos, chama Pedro. Pedro ainda ele estava, eu acredito que num momento que ele estava muito indeciso com relação ao chamado dele. Com relação àquilo que ele faria verdadeiramente dali para frente. Porque ele ainda estava pescando, ele tinha voltado a pescar. Ele tinha voltado a fazer aquilo do que Jesus tinha tirado dele. Você já fez isso? Você fala assim, você é anfitrião, glória a Deus. E aí começa a ter uma célula na sua casa. E aí acontece alguns que falam, não quero mais célula, não quero mais. Sabe, tô desistindo. Vou voltar a ser membro. Eu vou sentar na minha cadeira, lá na igreja, eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir o louvor. E é isso. Você está fazendo a mesma coisa que Pedro. Você está falando, eu vou largar. Porque se Deus me deu isso e eu não consigo, eu vou deixar para trás. E eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Se você um dia foi líder de célula e você abandonou isso, sabe, Deus está falando, é hora de você voltar. É hora de você voltar, porque eu não chamei você para estar num banco. Eu chamei você para estar cuidando das minhas ovelhas. Eu chamei você para me servir. Eu chamei você para fazer aquilo que eu te capacito a fazer. Eu vejo isso, eu falo, meu Deus,
Como eu perdi tanto tempo da minha vida, sabe, com aquilo que não era a vontade de Deus para mim. Como eu perdi tanto tempo, sabe, com aquilo que não era para mim fazer. Quando na verdade eu deveria o tempo todo estar aqui, cuidando das coisas que o Senhor me deu, das coisas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não deveria nunca ter feito um plano B para as coisas. Quando eu não deveria nunca, sabe, ter deixado a vontade de Deus para fazer a minha. Eu não sei hoje se você que é líder de célula, como você está, se você está cansado, se você está desanimado. Eu não sei se você está se sentindo esgotado. Mas se você está sentindo alguma dessas coisas, é porque você só está gostando de Deus. Você não está amando verdadeiramente ao Senhor. Porque você está fazendo a obra do Senhor com as suas próprias mãos. Você está fazendo com o seu braço. E a obra de Deus ela não é para ser feita com os seus braços. Porque a obra de Deus nenhum homem consegue fazer. A obra de Deus ela é feita por Deus. Nós somos um canal de Deus usado neste lugar. Mas a obra é dele. O Senhor dessa obra é Ele. É engraçado porque você pensa assim, eu vou largar e essa obra de Deus eu sei que vai aparecer outro para cuidar. Quero te falar que isso é um grande engano. Se você abandonar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, vidas vão se perder. Outra pessoa sim vai ser levantada para cuidar, mas aquilo que você cuidava, talvez vidas vão se perder. Talvez pessoas que você cuidava, elas vão embora daqui. Talvez pessoas que você orava, elas vão hoje estar sozinhas. Porque você resolveu abrir mão disso. E Deus ele me falou muito nesses dias. Você precisa me amar verdadeiramente. Você precisa se entregar diante de mim. Você não pode ter restrições, sabe? Você não pode simplesmente achar que só isso que você faz está bom. Mas Deus ele é tão bom, Deus ele é tão bom, Ele é tão bom com a gente, que Ele não deixa isso parar. Se você se arrepender, se você voltar, Ele te usa. E Ele te usa de uma forma tão poderosa, que você nem imagina o que pode acontecer através da sua vida. A gente olha a história de Pedro, depois desse versículo, o que acontece é que Jesus fala para ele, Pedro, quando tu eras moço, tu se vestia do jeito que você queria. Você andava para onde você queria, sabe? Ele não está falando de idade, ele está falando de maturidade. Ele está falando, Pedro, quando você era imaturo, você fazia as coisas do seu jeito. Você fazia as coisas do jeito que bem lhe servia. Porque muitas vezes a gente faz a obra de Deus do jeito que a gente acha que é certo. Às vezes você faz as coisas para Deus do jeito que você acha que é certo. Mas a verdade é que Deus, Ele tem o jeito dele de fazer. E a maneira certa é a maneira de Deus. E continuando esse versículo, ele fala, mas chegará um tempo em que você será homem. E que você estenderá os seus braços. E que você será vestido. É engraçado que, quando ele fala disso, você pode pensar, mas como assim estender os braços e será vestido? Do que ele está falando? Pedro ele falou que ele morreria pelo Senhor. Ele falou que ele daria a vida dele se fosse necessário. Que ele daria tudo aquilo que ele tinha se fosse preciso. Na primeira chance ele não fez isso. Ele fugiu. Ele deixou aquilo passar. Ele deixou com que aquela situação fosse maior do que ele. Mas Jesus falou, mas chegará um tempo em que você entregará a sua vida a mim. Quando ele fala que você esticará os seus braços, ele está falando, Pedro, você será crucificado. Você será morto. Ele está falando, no tempo em que você for maduro, aí sim você vai poder fazer aquilo que você disse que faria. Que você morreria por mim. A gente precisa chegar nesse nível hoje. Da gente se colocar diante de Deus. E Deus ele poder usar a gente sem reservas. Ele poder usar a gente sem a gente saber que a gente pode desistir. Sem saber que a gente pode voltar atrás. E uma coisa, quantos de nós muitas vezes temos feito essa obra de Deus sem o amor? Temos feito por fazer, por cumprir tarefa. Eu sou líder de célula, eu tenho que ir fazer. Estou na banda, eu tenho que ir lá tocar. Estou no diaconato, tenho que ir lá, tenho que fazer, né?
Sabe, Deus ele tem me falado muito. Deus ele não quer pessoas desse jeito. Deus ele quer pessoas que amem a obra dele. Pessoas que falam, eu vou cuidar daquelas vidas porque eu amo elas. Porque Cristo ama elas, eu amo elas. Sabe, eu vou ser diácono. Porque eu quero receber essas vidas que elas chegam. Eu quero poder abraçar elas como se Cristo estivesse abraçando elas. Eu vou ser líder de célula hoje. Porque eu quero cuidar dessas vidas assim como Cristo cuidou de mim. Eu quero que elas se sintam cuidadas por Deus. Eu vou hoje abrir a minha casa para ser um anfitrião, porque eu quero que aquelas pessoas que estão perdidas tenham um lugar aonde ouvir falar de Deus. Eu quero que elas se sintam como no seio do próprio Senhor, sendo cuidado por Ele, sendo amado por Ele. E disso vai depender o seu ministério, do quanto você ama isso que você tem feito. Porque eu tenho visto nessa geração, sabe, pessoas apáticas, pessoas que muitas vezes não ligam para o que está acontecendo. Pessoas que não choram mais, sabe? Aquelas pessoas que estão morrendo lá fora. Às vezes a gente parece que vive uma utopia dentro da igreja, esperando só Jesus voltar. Eu estou só esperando Jesus voltar. Irmão, você vai ficar só esperando Jesus voltar. Porque não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada com você. Você precisa amar isso. Você precisa chorar por isso. Quando eu vim para essa cidade, eu vou falar a verdade para vocês, eu não amava essa cidade. Até falar, vou ir para lá porque o meu líder está indo, eu não quero ficar lá em Mauá. Não conheço ninguém lá em Mauá, o que eu vou fazer lá? E eu falei, eu vou vir com ele, eu vou vir para cá e eu vou fazer. Eu lembro que a Nesca, minha esposa, falava assim, enquanto você não fizer a obra do Senhor com amor, você nunca vai romper naquilo que Deus tem para você. Enquanto você não amar isso, as coisas nunca vão acontecer. Isso muitas vezes chegou a ser um peso, falou, mas eu estou lá para ser usado. Eu falei para o Senhor que eis-me aqui. Mas eu também preciso amar. Você precisa amar. Você precisa amar isso. Você precisa amar essa cidade para que ela seja transformada. Você precisa amar as vidas para que elas sejam restauradas. Porque disso depende, sabe? As pessoas elas precisam chegar aqui neste lugar e elas precisam ver que tem amor de Deus. Se elas chegarem aqui e encontrarem indiferença, elas vão encontrar a mesma coisa que tem lá fora. Talvez até mais. Elas precisam chegar aqui e encontrar amor de Deus. E o amor de Deus, ele vai ser revelado através de você. A gente estava falando, lembrando esses tempos, né? Quando a gente começou a igreja, a gente é conhecido como a igreja do abraço. Ele falava que a nossa identidade era o amor. E eu vi que isso se perdeu com o tempo. A gente precisa voltar a isso. Voltar a ser a igreja do abraço. Que a gente quer falar, nossa, mas essa igreja você chega, as pessoas já vão te abraçando, meu. Aí você chega, as pessoas já te ligam, já te convidam para ir para a célula. E já te chamam para fazer as coisas. Você tem que voltar a ser esta igreja. Você tem que voltar a ser a igreja do abraço. Você tem que voltar a ser a igreja do amor de Deus. A igreja do amor de Deus. A igreja que Deus ele vai usar para transformar essa cidade através do amor dele. Amém? Amém. E eu creio que isso vai acontecer nesses dias. Eu creio que vocês vão voltar, assim como eu tenho voltado nesses dias, ao lugar onde Deus me colocou. Eu creio que vocês vão voltar. As pessoas elas vão olhar para vocês e elas vão ver o amor de Deus. Elas vão querer falar, tem algo diferente nessa pessoa. Mas por que esse cara toda semana ele sai da casa dele, do conforto dele, para cuidar de um monte de gente que não vale nada? Mas por que esse cara ele vai cuidar, vai fazer tudo isso, se ele nem sabe qual que é o resultado? Você vai cuidar porque é o amor de Deus. Eu ouvi de um pastor esses dias, eu achei muito interessante, que todos os dias eles servem refeição para mais ou menos 400 moradores de rua. E ele falou que um dia um morador de rua falou para ele assim, pastor, todos os dias eu venho e almoço aqui. Mas e se eu nunca me converter? O que o senhor vai ganhar com isso? E ele falou assim, eu não faço porque você precisa, eu faço porque eu amo a Deus. E ele mandou eu cuidar de vidas. Mesmo que a sua resposta seja não, eu estou aqui para fazer. Sabe, você não foi chamado para ver o resultado. Você foi chamado para fazer. O resultado é de Jesus. Tudo o que acontece aqui é de Jesus. Essa obra, o fruto não é seu, o fruto é de Deus. Então a gente precisa fazer, a gente precisa amar e fazer mais e nos dar mais.
Você não tem que esperar as pessoas falar, ó, a gente precisa de alguém para ajudar. Você tem que ser aquele que chegue no seu e fala, o que precisa fazer? O que precisa fazer aqui na célula? Precisa de um próximo líder? Eis-me aqui. Precisa de uma casa? A minha casa está aqui. Pastor, não tem célula acontecendo na igreja? Não vai ter mais. Eu abro a minha casa para acontecer uma célula. Você tem que ser aquele que se coloca na frente, sabe, que seja usado por Deus. É muito engraçado porque Deus ele nos chama para a gente se colocar na brecha pelas vidas. Deus já tem vários anos que ele fala comigo com esse texto. Moisés estava com Deus no monte e aí Deus fala assim, Moisés, eu estou cansado desse povo. Estou cansado. Ele fala assim, Moisés, vamos fazer um negócio eu e você? Eu mato todo esse povo. Eu mato todo mundo. E fica só eu e você? Eu e você começa daqui para frente? Eu acho que tem muita gente, se Deus fala assim, glória a Deus, mata esse povo ruim. Vamos começar eu e você, porque eu sei o que eu posso fazer, Pai. Mata todo mundo. Se Deus fala assim, eu vou acabar com essa igreja, hoje eu vou erguer o seu ministério. E muita gente falaria, acaba, Senhor, pode acabar, porque eu estou aqui. Se o Senhor falou, está dito. Mas é engraçado que neste momento, Moisés ele para e fala assim, Senhor, se arrepende das tuas palavras, porque este é o teu povo. O Senhor tirou eles lá do Egito para matar eles aqui no deserto. Hoje, sabe, precisa de pessoas com esse mesmo coração, que se coloquem diante, sabe, dessas vidas e fala, Senhor, não deixa que elas morram, não deixa que elas se acabem, não deixa, sabe, que eles se percam. Eu estou aqui, eu vou clamar por eles, eu vou chorar por eles. Eu vou ministrar o evangelho se for preciso. Eu vou evangelizar, eu vou abrir a minha casa para que as pessoas vejam que ali tem uma célula. Eu vou me dispor a ser líder, vou me dispor a fazer muito mais, porque eu não quero ver as vidas se perdendo. Hoje a gente precisa de pessoas neste lugar, desse jeito, que amam ao Senhor a ponto de se colocar e falar, Senhor, não deixa que essas vidas se percam, não deixa que essas pessoas se percam, porque se eu e você estamos aqui, foi porque pessoas tiveram esse mesmo coração. Hoje talvez elas não estão mais aqui, mas você está. E você é responsável por continuar a fazendo isso. Falar, Senhor, eu fui salvo, eu não quero que outras pessoas se percam. Senhor, eu estou aqui, eu não vou deixar que essas pessoas se percam. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou fazer o que for possível, eu vou dar a minha vida se necessário. Mas, Senhor, não deixe que essas pessoas se percam. A gente precisa de um coração desse jeito. A gente precisa de um coração, sabe, que ama isso, que ama o Senhor ao ponto de se dar pelas vidas que estão se perdendo lá fora. E Deus, Ele me cobrou muito nesses dias de aonde está o seu coração? Realmente você me ama a ponto disso? Realmente você me ama a ponto de se entregar pelos que estão morrendo lá fora? Você vai deixar de mão aquilo que é a sua vontade? Aquilo que é o seu querer para fazer a minha vontade? Deus, Ele me cobrou muito isso nesses dias. Porque muitas vezes a gente chega aqui e a gente acaba ficando aqui. A gente já não faz mais nada além de vir para cá. E a gente acha que está fazendo a vontade de Deus, mas a vontade de Deus não é essa. É necessário que você tenha amor por isso. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Eu queria que você mesmo respondesse.